glória do teu santo nome. Eu oro, Deus querido, em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite, de estarmos reunidos para glorificar o teu nome, para interceder e pedir que as bênçãos da poderosa mão do Senhor venha sobre os nossos, venha sobre aqueles amigos que temos intercedido, venha sobre aqueles que dependem e são carentes da graça poderosa do Senhor. Eu oro a Deus pelos irmãos e irmãs, pessoas que participam nesta hora do culto ao Senhor através da nossa transmissão. Pai, que eles sejam alcançados poderosamente com a graça do Senhor e seus corações aquecidos pela presença gloriosa do Teu Espírito, e que no nome de Jesus as suas vidas sejam consagradas ao Senhor, inteiramente consagradas a Ti, para reconhecer o poder do Teu Espírito agindo em seus corações e conduzindo-os para a Tua presença. Para a glória do Teu nome é que nós te oramos, Deus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Jesus. Podem sentar-se. Vamos glorificar a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos cantar a nosso Deus. Vamos celebrar ao Senhor, que nos deu a oportunidade de estar na sua presença, glorificando o seu nome, exaltando, porque Ele é um Deus maravilhoso e digno de receber toda a honra e glória. Aí você canta o primeiro sentado e depois... A morte venceste.
poderoso. Vamos declarar que, independente de qualquer coisa, nós continuamos adorando a esse Deus grande, supremo, de amor infinito. Você pode cantar aí no seu lugar, que você louvará o Senhor independente de qualquer circunstância. Será que você pode declarar bem alto ao Senhor que independente da circunstância, a sua adoração não muda, o seu louvor não muda, o seu servir não muda? Vamos cantar ao Senhor, te louvarei em uma só voz. Aleluias. Te louvarei.
ainda cantar ao Senhor que Ele é Deus, independente da circunstância, mais uma vez. E vamos declarar que a nossa fé não está firmada naquilo que o Senhor dá para a gente. A nossa fé é pela salvação. A nossa alma clama por confiar no Senhor, clama por adorar a Ele. Aleluia, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé eu aprendi. Só dele vem, dele veio sim o amém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se a porta abrir, se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Mas se não der, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se a doença vier, se curada eu for, se tudo der certo, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 14. Temos compartilhado com os irmãos a respeito da vida do discípulo de Cristo. Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhe de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por tua santa palavra, muito obrigado por teu imenso cuidado,
Muito obrigado, Senhor, pela tua ação sobre nós, em cada um dos teus servos, discípulos do Senhor. Que o nosso coração preparado pelo Senhor receba mais desta porção vinda do alto céus, como palavra do Senhor, que edifica as nossas vidas, que nos exorta, que nos orienta, que nos ensina. Deus, que fortalece para a exaltação do teu santo nome, é que nós te oramos. Amém. Graças sejam dadas ao nosso Deus. Como falei, temos compartilhado a respeito da vida do discípulo de Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos esse trecho da palavra de Deus, falando justamente sobre essa nova perspectiva para a vida do discípulo, daquele que escolheu seguir a Cristo, daquele que olhou para o Filho de Deus e o recebeu como Senhor. O texto sagrado começa no versículo 3 dizendo: meus irmãos, alegrem-se no Senhor, tenham alegria no Senhor. Ele diz que não tem preocupação em escrever ou ensinar as mesmas coisas, porque isso é uma segurança para os irmãos, para que os servos de Deus tenham de fato conhecimento da verdade de Deus. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós, os que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. A primeira questão que eu quero compartilhar está aqui, falando dessa verdadeira adoração. O discípulo de Cristo está comprometido com o Senhor e ele está exercendo uma adoração verdadeira. Essa adoração verdadeira, a verdadeira religião que liga ao Senhor, que não está baseada em legalismos, mas no sacrifício de Cristo, que não está baseada em nascimento, em tradição religiosa, mas na obra de Cristo, que não está baseada num preceito que se segue, um preceito moral que se segue pela força da carne, mas pelo sacrifício de Cristo. E o apóstolo diz: cuidado com os cães. Aí, entre aspas, os cães, não falando do animal, mas falando de homens que na vida religiosa praticam o mal e que colocam fardos e regras sobre pessoas, de maneira que, em vez de aproximá-los de Deus, afastam da verdadeira adoração, porque fazem apenas que eles cumpram regras, observem mandamentos e não adoram a Deus através de Cristo. E o verdadeiro discípulo de Cristo, ele adora ao Senhor de verdade, porque ele está comprometido com o seu Senhor e com a sua obra salvadora na cruz do Calvário. Ele diz: cuidado com a falsa circuncisão, a circuncisão realizada lá no judaísmo, começada com o pai Abraão, fazendo um símbolo, tirando a pele do prepúcio, no falo masculino. E muitos, por ter feito aquele símbolo, achavam-se filhos de Deus, porque
tem um símbolo na sua carne religioso, já está pronto. Eu não sei até quando nós podemos fazer uma comparação para os dias de hoje. Alguns têm tatuado o nome de Jesus na carne. Cuidado para não confundir com a adoração, com o amor verdadeiro ou com a dependência de Cristo, do seu sacrifício. Alguns têm seguido algum tipo de preceito como tradição e por causa disso acha que já está fazendo uma verdadeira adoração. Se observar no calendário algumas festas, algum tipo de coisa que se proíbe, então pronto, já estou fazendo a verdadeira adoração. O apóstolo diz: cuidado com aqueles que ensinam esse tipo de coisa, porque o verdadeiro discípulo, ele está adorando a Deus pelo Espírito de Cristo, o Espírito que ele recebeu, vindo do Senhor, e que nele habita, e que o impulsiona a uma nova vida, e portanto ele adora a Deus em espírito e em verdade. O apóstolo diz que se alguns estão aí agarrados nesse tipo de coisas, e por causa dessas coisas eles acham que são adoradores, ele diz: eu também poderia me apegar nesse tipo de tradição e dizer que eu sou um adorador do Senhor. Circuncidado ao 8º dia de vida, da tribo de Benjamim, filho de Israel, verdadeiro hebreu, segundo a lei, irrepreensível na observância dos dias, dia de jejum, dia de festas, não comer isso, não comer aquilo, segundo a lei, irrepreensível na observância desse tipo de mandamento, e quanto à igreja, um perseguidor, como alguém zeloso, perseguindo a igreja de Cristo. E ele diz: não, a verdadeira adoração não está aí, porque a verdadeira adoração está através do sacrifício de Cristo, e ela é feita pelo Espírito de Deus na vida do crente. No versículo 7, o texto sagrado diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Quero compartilhar com os irmãos a respeito do valor incomparável. O discípulo de Cristo, a sua perspectiva de vida, a maneira que ele pesa as coisas, o valor das coisas materiais, o valor das coisas que podem ser consideradas carnais e daquilo que até mesmo ele pode fazer, comparado ele com as coisas que vêm do próprio Deus e com as coisas que vêm do próprio Cristo, que ele mesmo fez e quem ele é. O discípulo
que precisa fazer uma avaliação do valor que ele dá para as coisas, o valor que as coisas têm para ele, tanto as coisas materiais, quanto as coisas que ele julga estar fazendo para Deus, se de fato tem valor, e se elas comparadas com as coisas que Cristo fez e com quem Ele é para nós. O valor de Cristo é incomparável, e o discípulo, tudo é Cristo, e Cristo é tudo. Ele diz: eu perdi tudo por Cristo, eu troquei tudo que eu tinha por Cristo. Cristo agora é o mais importante para mim. As coisas que eram valiosas, as coisas que poderiam render para mim algum tipo de retorno, algum tipo de privilégio, as coisas que poderiam trazer para mim algum tipo de honra, oposição, eu desprezei como esterco. Nada disso mais vale, porque o mais valioso agora é Cristo. O discípulo, diante das coisas que têm valor imensurável, e isso é Cristo, e as coisas que Cristo fez, as coisas que Cristo faz, e o que Ele é para nós. Em último lugar, eu quero falar do propósito do discípulo. E aí o texto sagrado começa no versículo 10 dizendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. O propósito do discípulo. O propósito do discípulo é Cristo. O propósito do discípulo é conhecer a Cristo mais e mais. O propósito é se aproximar de Cristo a ponto de parecer-se com Ele. O propósito é pensar da maneira que Cristo deseja que pensemos. O propósito é gostar das coisas que Cristo quer que nós possamos gostar ou gostemos. O propósito do discípulo. O apóstolo diz: eu não penso que já tenha alcançado, eu não penso que já esteja nesse nível, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que já passaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio que eu fui chamado, para o prêmio que eu fui alcançado. Meus queridos irmãos, esse propósito deve ser o nosso propósito. E o apóstolo Paulo diz aí no versículo 10:
quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero tornar-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus queridos irmãos, o alvo do discípulo de Cristo é a glória de Cristo. O alvo do discípulo de Cristo é os propósitos do Senhor. Esses propósitos, eles são espirituais. O apóstolo Paulo não falou dos propósitos, ou como propósito do discípulo, para ele, como discípulo de Cristo, coisas materiais, correr atrás de tantas coisas. Ele colocou aqui que o propósito é identificar-se com Cristo, identificar-se a ponto de estar identificado com a morte de Cristo, para que de alguma forma ele possa alcançar aquilo que é mais valioso, a ressurreição dentre os mortos, para viver eternamente com Cristo. Nós, como discípulos do Senhor, a igreja do Senhor, precisamos também refletir nesses três aspectos que aqui a palavra de Deus nos mostra e que nós refletimos como discípulos de Cristo. Como nós estamos adorando ao Senhor. A nossa adoração ao Senhor, ela é verdadeira. Como discípulo de Cristo, nós somos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus porque estão ligados com Ele, ou estamos sendo enganados pelos cães, por ensinos que só fazem o mal a nós, ou estamos sendo enganados por falsas doutrinas, falsos ensinos, e tantos que têm surgido nos nossos dias, em que Deus aceita qualquer tipo de adoração, em que Deus aceita qualquer tipo de pessoa. Deus recebe todo tipo de pessoa, mas para transformá-lo num tipo só, discípulo de Cristo. Deus está de braços abertos para receber todo tipo de pessoa, com todo tipo de costume, com todo tipo de cultura, com todo tipo de vícios, mas Ele recebe para transformá-lo num tipo só, discípulos do Senhor, imitadores do Senhor, adoradores do Senhor em verdade. Na nossa adoração como discípulo, essa adoração que não pode ser uma adoração carnal, uma adoração que não tem muito a ver com a perfeição de instrumentos, de música, de cantores, mas que ela é feita através da ação do Espírito na vida do servo do Senhor. E aí o texto sagrado diz: nós que adoramos a Cristo através do Espírito de Deus que está em nós. Então não é a força da carne, não é a perfeição daquilo que se pode fazer com os talentos naturais, mas a presença do Espírito de Deus, reinando, dominando no coração. Meus queridos, qual o valor das coisas para nós? Qual é o valor que nós atribuímos às coisas desta terra?
elas são mais valiosas do que Cristo, se elas forem mais valiosas do que Cristo, que valor tem Cristo para nós? Nós vivemos numa época de tanta correria, em que muitas pessoas não têm tempo para Cristo, mas têm tempo para todas as outras coisas dessa vida, menos para Cristo. O apóstolo Paulo diz que aquilo que poderia trazer um tipo de vantagem e lucro e posição para ele, ele desprezou e perdeu tudo por causa de Cristo. Trocar tudo por Cristo, porque Cristo tem um valor imensurável. Como discípulos, nós podemos e devemos também olhar para Cristo como o mais precioso, como aquele que é o mais precioso para nós. Algumas pessoas têm se enganado a esse respeito e têm dito que o Senhor Jesus é tudo, Ele é tudo para mim. Mas é tudo, não, Ele é tudo. Jesus é tudo para mim. Tem um valor demais. Mas esse valor fica apenas nas palavras. Porque se Jesus é tudo para nós, se Ele é o mais importante para nós, então Ele deve ter a primazia. Ele deve estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar. E as outras coisas devem perder o valor para ela. E alguns têm trocado o Cristo por algumas coisas desta terra que o valor se perde aqui mesmo, e todas as coisas que são terrenas, o seu valor se perdem aqui. Mas tem trocado a vida de Cristo por vaidades, por prazeres momentâneos, por riquezas. Tem trocado Cristo e tem deixado o Senhor de lado. E as coisas de Deus também estão de lado. E o culto a Deus também está de lado. Porque as outras coisas sufocaram. E os cuidados desse mundo têm sufocado o valor de Cristo. Mas como discípulos de Cristo, nós devemos colocá-lo em primazia, em primeiro lugar, porque o valor dele é incomparável, e nós devemos trocar tudo por Cristo. Cristo deve ser o nosso alvo. O propósito do discípulo é a glória de Cristo. O propósito do discípulo é que na sua vida aconteça os planos, os projetos e os propósitos de Cristo. O apóstolo diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que já passaram e prossigo para o meu alvo. O alvo é Cristo. É que se cumpra o que Ele deseja em mim. Meus queridos irmãos, alguns não conseguem esquecer as coisas que ficaram para trás. Discípulos de Cristo que estão sempre olhando, é uma saudade dos tempos passados. Vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para Cristo como o nosso alvo. Vamos esquecer as coisas que já passaram e vamos correr para o prêmio do qual nós fomos chamados. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo? Se o alvo for Cristo, ele precisa estar bem definido.
Se o alvo for Cristo, ele precisa estar muito bem definido na nossa mente e no nosso coração. Nós somos discípulos. E o desejo com essa reflexão é que nós possamos ser discípulos com referência àquilo que nós acabamos de ler aqui. Como verdadeiros adoradores, discípulos em que Cristo é a coisa mais importante na vida. O valor de Cristo é incomparável, não se compara com as outras coisas, em que o alvo e o propósito também é Cristo. Que Ele nos abençoe, que o Seu Espírito nos fortaleça, nos capacitando de uma forma poderosa a usarmos essas palavras sem nenhum tipo de acusação na nossa mente, dizendo: eu sou um discípulo de Cristo, eu ainda não alcancei a totalidade, esta perfeição que eu desejo, mas eu prossigo. Eu não estou olhando para trás, apenas lamentando da época que eu já fiz algo no passado, mas eu prossigo agora para o alvo. O alvo é Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai, é no santo e poderoso nome de Jesus que clamamos por Tua graça, que oramos pela bênção do Senhor sobre nós. É em Teu nome que oramos para que sejamos transformados em verdadeiros discípulos do Senhor. Discípulos que Te adoram em verdade, que Te adoram pela presença do Espírito de Deus no nosso coração. Discípulos que não têm nada mais valioso do que o Senhor, porque o Senhor é um valor incomparável, não pode ser medido nem trocado por nada desta terra. Meu Deus, e que o Senhor seja o alvo principal da nossa vida, almejar ao Senhor, almejar aquilo que o Senhor planejou para nós. Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, com a presença maravilhosa do Senhor. Te oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de refletirmos na Sua palavra. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos glorificar a Deus cantando ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Enquanto estivermos cantando, os irmãos têm a oportunidade para depositar diante de Deus os seus dízimos, as suas ofertas, para de coração adorar a Deus, entregando também aquilo que Deus tem colocado aí no seu coração com alegria, pois a palavra de Deus diz que Deus ama a quem dá com alegria. Aleluias.
Graças a Deus, vamos orar ao nosso Pai, vamos agradecer ao Senhor por seu cuidado para conosco. Eu quero orar aqui pela irmã Elza e o irmão Adeládio. Eles estão completando hoje ano de casados, e quero orar por eles, em nome de Jesus, exaltar o Senhor pela bondade dEle sobre a vida desses irmãos, amém? Eu quero orar ao Senhor por essa semana, pedir a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre os irmãos, cuidar de Deus nessa semana. Vamos orar em nome de Jesus? Muito bem. Vamos orar então pela Márcia e o Flávio também, fazendo aniversário de casamento hoje. Que bênção. Amém? Vamos clamar a Deus, levante suas mãos. Eu vou orar por esses casais e depois eu vou orar pelos irmãos, como falei, para que Deus nos abençoe, nos fortaleça, no nome de Jesus. Querido Pai, para a glória do Teu nome, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós glorificamos a Ti por esse cuidado que é tão maravilhoso para conosco. Quero apresentar a Ti a vida, Deus, dos Teus filhos, Adelardo e irmã Elza. Que a graça poderosa do Senhor esteja continuamente sobre eles. Que nesse dia, Deus, que eles comemoram mais um ano de casados, dessa aliança que fizeram e que o Senhor abençoou, nós oramos para que sejam continuamente guardados, protegidos, e que, ó Deus, agora na terceira idade da vida, um ajudando ao outro e na Tua presença caminhando para glorificar o Teu nome. Eu oro a Deus também pelo Flávio e a Márcia, clamo a bênção do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor sobre eles, no santo e poderoso nome de Jesus. Eu oro, Pai querido, para exaltar o Teu nome, para que o Senhor conceda graça aos Teus filhos de viverem unidos na Tua presença. Eu oro a Deus agora pelos irmãos e irmãs que estão de mãos levantadas, clamando por si, clamando por sua família, orando a Deus por essa semana, para que mediante a Tua graça os Teus servos sejam cuidados, protegidos, guardados de todo mal. Abençoa, Deus, os seus trabalhos, abençoa os planos, os projetos, faz segundo a Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Que, ó Pai, aqueles que irão viajar, que sejam conduzidos em paz e segurança, tanto na ida quanto na volta, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus querido, em nome do Senhor, aqueles que estão aqui nos visitando hoje, que a graça do Senhor esteja sobre eles, que a Tua palavra tenha lugar especial nos seus corações, que eles sejam guardados diante de Ti, para a glória do Teu nome. Ora, Deus, para que eles saiam daqui alegres na Tua presença, por receber do Senhor a Tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, com gratidão ao Senhor, por todos os irmãos e irmãs que ajudaram no trabalho que foi realizado no evento ontem, o nosso festival. Eu quero pedir a Tua bênção e o cuidado do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus, do Teu Filho, amém. Amém? Antes de sair, aguarde um pouco. Eu quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram aqui no trabalho ontem. O trabalho ontem nos surpreendeu, foi uma bênção. E eu quero agradecer aos irmãos lá da cozinha. Desde quarta-feira, os irmãos trabalhando para fazer os pães, os irmãos entregando. Muito obrigado, meus queridos, um abraço no nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos da igreja que doaram as coisas, né? Fizeram as doações daquilo que era necessário para fazer os bolos e os pães. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Eu quero agradecer o irmão Heraldo, a sua família, que nos doou os salgados. Os salgados das bandejas foram doados lá pela família dele. Nosso muito obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer também aos patrocinadores. A gente passou aqui na tela, mas eu quero agradecer em nome de Jesus. Lá a BR Motos, que sempre é um parceiro nosso aqui dos nossos eventos, nos incentiva. De lá, não pastor, bora lá que vai dar certo. Muito obrigado.
um abraço para os irmãos, a família, a madeireira SAMU, que nos abençoou com o trabalho, a Max Center Informática, Credifácil, um abraço para os irmãos. Eu quero agradecer também a Mercadinho do Naldinho, não posso esquecer de nenhum, está na minha lista, mas está ali. A Mercadinho do Naldinho, falei mais alguém? A Alphanet. A Alphanet já está na nossa tela aí, toda vez que a gente inicia, porque é uma parceira aqui da igreja, para a transmissão, desde a pandemia, tem nos abençoado aí com o link. Nosso muito obrigado, um abraço lá para o pessoal da Alphanet. E eu quero agradecer a BTEC, que nos abençoou, e a nossa equipe de mídia aqui. Eu quero agradecer o Josafá, que nos ajudou aí também com os aparelhos para a gente fazer melhor. E eu quero agradecer também o Mateus e o Zeba. Agradeci o Zeba ontem, que é o dono, e o Mateus, que está aqui nos dando apoio, veio ontem, e eu não agradeci ele ontem porque ele vinha hoje trabalhar, e veio hoje de manhã, ele parece que não veio, mas veio de noite. Um abraço, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Amém, meu querido? Graças a Deus. Deus conosco em paz, um forte abraço para todos, em nome de Jesus.